Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês sobre o espaço rural brasileiro e nós vamos fazer uma recapitulação para a gente dar sequência ao nosso estudo, tudo bem? Então acompanhe comigo na página 14. Vamos observar a leitura, uma viagem pela história do espaço rural. Na época em que os portugueses chegaram no Brasil, não existiam prédios nem outras construções como as que hoje nós temos atualmente, não é mesmo? Nós vimos aqui que não tinha prédio, não tinha rua, não tinha casas, né? Somente os índios, plantas e animais. Lembra disso? Ótimo. Havia apenas vegetação, animais e povos indígenas, como a gente já falou. Então vamos observar aqui. Imagine-se na pele de um europeu que acaba de pisar na costa brasileira nos anos de 1500. À sua frente está uma floresta diferente de tudo o que ele já viu. Árvores de todos os tamanhos misturadas com orquídeas, cipós, samambaias, arbustos e ervas. No chão, sempre molhado, raízes e mudas disputam espaço. Sem falar nos inúmeros insetos, no barulho dos pássaros, dos sapos, nos cheiros fortes, nos animais que aparecem a cada passo dentro da selva assustadoramente escura, pois apenas uns poucos raios de luz conseguem furar a cobertura cerrada de folhas e galhos e flores. A Mata Atlântica foi a primeira paisagem que os portugueses encontraram. Era exuberante e majestosa. Nada nela lembrava as florestas europeias, nas quais as plantas são pouco variadas e se distribuem de modo bem comportado. Um misto de assombro e fascínio tomou conta dos primeiros exploradores. Eles nunca tinham visto uma floresta tão bonita, tão grande, tão densa como a nossa aqui. À medida que os portugueses foram conhecendo melhor as terras brasileiras, eles passaram a desenvolver nelas algumas atividades de trabalho com o objetivo de gerar lucros para Portugal. Foi dessa forma que aos poucos o território do Brasil foi se transformando. Nós aprendemos que a primeira riqueza que eles tiraram aqui foi o pau-brasil e foram explorando. Com o passar do tempo, foram criando o que? Os engenhos de açúcar, lembra? E que aí passou a ser a segunda fonte de riqueza que nós tínhamos no Brasil para ser explorado. Uma das primeiras atividades lucrativas realizadas pelos portugueses no território brasileiro foi a extração de uma árvore chamada pau-brasil. Sua madeira é bastante resistente e costumada ser usada tanto na fabricação de móveis quanto para produzir tecidos, que nós temos aí. Produzir o corante, que é aquela tinta vermelha que tinha dentro do caule do pau-brasil. Tingir os tecidos que na época eles não tinham conhecimento ainda. Essas características fizeram com que essa árvore fosse muito explorada pelos portugueses, chegando quase a ser extinta. Como nós falamos na última aula, ela tem pouca, como se diz, modelos aqui no Brasil para a gente ver e estudar. Aqui no UFMG nós temos, parece, umas 3 ou 4 árvores do pau-brasil e uma pequena reserva na Mata Atlântica, mas muito pequena mesmo. Para extrair a madeira do pau-brasil, os portugueses não precisavam, eles precisavam do trabalho dos povos indígenas, porque o trabalho braçal, pesado, a madeira era muito pesada. Alguns desses povos faziam esse serviço em troca de objetos, que nós aprendemos lá, espelhos, miçangas, perfumes, não é verdade? Enfeites, que eram as miçangas para fazer os colares. Outros realizavam essa atividade contra a vontade sob a ameaça dos portugueses. Os portugueses, eles não trabalhavam, não faziam esse trabalho forçado, mas eles forçavam os índios a fazer esse trabalho para eles. Vamos dar sequência à leitura. A produção do açúcar e o início da vida no espaço rural, que a gente falou na última aula. Por volta dos anos de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar o território brasileiro para evitar que os povos invadissem. Por isso, eles começaram a povoar, a vir morar aqui no Brasil. Foi assim que muitos deixaram Portugal e vieram morar no Brasil, passando a explorar o território por meio de atividades que gerassem ainda mais lucro. Foi aí que começou o povoamento do espaço rural no Brasil. Entre essas atividades realizadas com a vinda dos portugueses estava o cultivo de plantações, como de cana-de-açúcar, que teve muito destaque. Para que esse cultivo fosse possível, foram construídas propriedades rurais, como os engenhos, que a gente já viu. Teve início, então, a vida no espaço rural brasileiro. Os engenhos, em geral, eram os espaços que compreendiam as plantações, era o local onde faziam as plantações do açúcar, onde os equipamentos eram colocados,
para que pudesse produzir o açúcar. As habitações, tanto para os portugueses, que eram chamados de Casa Grande, quanto para os escravos que iam trabalhar para eles, que eram as senzalas, né? E local para criação de animal, que eles precisavam tanto para alimentação como para utensílios que eles precisassem. E o reservatório de água para produzir o açúcar. Alguns engenhos possuíam apenas os espaços e equipamentos necessários para a produção do açúcar, que aqui é uma foto de um engenho, né? Uma fazenda funcionando, não é mesmo? Muitas pessoas trabalhavam com o cultivo da cana-de-açúcar no meio rural. Entre elas havia uma grande quantidade de escravizados que, de origem africana, forçados a trabalhos, né, braçais, sem receber nenhum salário, né, nenhum pagamento por isso. Eles preparavam o terreno, plantavam, colhiam e transportavam os produtos cultivados. Além disso, também executavam trabalhos nas moendas. Nós sabemos disso, que os índios, né, muitas vezes se rebelavam, não deram conta do trabalho. Os portugueses foram até a África e trouxeram os escravos de lá, forçados, em troca de uma boa qualidade de serviços, só que quando chegaram aqui não tinha essa boa qualidade de trabalho e nem salário. Eles eram obrigados a trabalhar para os portugueses. Também trabalhavam nos engenhos os feitores, que é aquelas pessoas que eram fiscalizadoras do trabalho escravo. Ficavam responsáveis por vigiar os escravos trabalhando. Os mestres de açúcar, que eram responsáveis pela produção do açúcar e da qualidade do produto que ia ser produzido. E o senhor de engenho, que era o dono do quê? Do engenho, que ele é responsável por administrar toda aquela fazenda, o engenho, e de obter lucro com a venda do produto. Para realizar algumas atividades no cultivo da cana-de-açúcar, a força de animais como os bois também se tornou necessária. Assim, no período em que a produção do açúcar cresceu, esses animais foram trazidos para o Brasil, porque nós não tínhamos eles aqui, passando a ser usados na alimentação e no deslocamento de carros de bois e moendas. Muitas vezes o boi era usado para fazer a moenda da cana-de-açúcar girar para poder fazer o açúcar. Além disso, o couro dos bois eram fabricadas roupas e utensílios domésticos, que eram de uso deles mesmos. Inicialmente, os rebanhos pertenciam aos senhores de engenho. Com o tempo, os bois passaram a ser levados para longe, pois o uso de terras do engenho para a criação desses animais trazia prejuízo, fazendo muitas vezes com que o solo não pudesse ser usado novamente para o cultivo da cana. Longe dos engenhos, quem cuidava dos rebanhos bovinos eram os homens livres, conhecidos como vaqueiros. Eles eram responsáveis por cuidar dos animais e proteger de predadores, para que não ficassem sem esses animais, não é verdade? Por isso que era necessário que contratasse pessoas para ficar por conta. Isso mesmo. Então ouça agora a história Casa Grande e Senzala. Como você viu, alguns engenhos possuíam espaços dedicados à realização de variadas atividades. Nesses espaços, quem exercia maior domínio eram os donos de engenho, que geralmente tinham muitas posses, né, terras, e influenciavam a vida de todos de sua propriedade, a esposa, filhos, parentes e trabalhadores. O poder dos proprietários se estendia também pela região onde se situavam os engenhos, uma vez que muitas pessoas deviam obrigações e favores a eles. Os itens produzidos nos engenhos eram considerados valiosos em outros países, por isso eram vendidos a preços bem elevados. A produção e o comércio desses produtos tornaram ricos os donos dessas propriedades. Essa riqueza, entretanto, também era construída pelo trabalho pesado de pessoas escravizadas e de trabalhadores livres. Para conhecer melhor a estrutura dos engenhos brasileiros, no passado observe a planta do engenho de Noruega, em Pernambuco. Olha aí direitinho a planta. A planta é o desenho. Aqui na número 1, ó, nesse lugar aqui, nós vamos ter a Casa Grande, onde habitava o fazendeiro e a família dele. A casa bem grande, olha para você ver. No número 2, nós vamos ter aqui do lado de cá a senzala, onde viviam o quê? Os escravos, onde eles dormiam depois do trabalho. No número 3, que é essa região aqui onde tem as plantas, se cultivavam as árvores frutíferas. No número 4, nós vamos ter o galinheiro, que fornecia o quê? Ovos e carne. No número 5, nós vamos ter o chiqueiro, que também fornecia carne. O curral é onde repousava o rebanho bovino, que é onde fazia o quê? Onde muitos bois eram usados na moenda e também para transportar
transportar, né, nos carros de boi. O número 7, nós vamos ter o engenho, que é o espaço reservado para a produção do açúcar, ou seja, nós vamos produzir o açúcar nessa região. Por que vai produzir o açúcar? Para que ele possa ter outra riqueza, outra riqueza como, né, fonte de atividade econômica. E o número 8 era a capela, onde se aconteciam as celebrações religiosas, como missas, batizados. Todo o pessoal de Portugal, eles tinham uma religião muito séria. Então, eles tinham uma religião católica. Geralmente, todos os engenhos que vieram dos portugueses para cá, eles vão ter aí, no caso, uma capela representando, né, o símbolo da religião deles. Você vai ler o texto novamente, você vai acompanhar o texto de novo, vai responder para nós lá na frente a página número 15. De acordo com a viagem do espaço rural, nós já aprendemos que Portugal teve a necessidade de vir, né, trazer pessoas para cá. Por quê? Eles tinham medo que essas riquezas que eles encontravam no Brasil fossem exploradas por outros povos, porque da mesma forma que eles chegaram aqui, poderiam chegar outros exploradores e tomar conta da terra. Essa riqueza que nós tínhamos aqui no Brasil na época era o pau-brasil, que tinha uma tinta vermelha no seu caule e que era usada para o tingimento das roupas que na época da Europa ainda não se conheciam. Essa madeira era muito grossa, muito pesada. Houve a necessidade de mão de obra. Nesse caso, os portugueses utilizavam mão de obra indígena, foi a primeira mão de obra usada aqui. Só que os índios, eles não eram acostumados a esse trabalho braçal. Eles foram obrigados a trabalhar. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eles se rebelavam. E aí, o que eles fizeram? Forçavam os índios a trabalhar. Em troca do trabalho, não existia salário aqui nessa época. O que fazia? Nesse caso, eles trocavam por objetos, perfume, miçanga, né, espelhos. O que o índio ia fazer com esse tipo de produto no meio de uma floresta? Mas como era novidade, o índio acabava trabalhando para os portugueses em troca desses produtos. Com isso, o índio foi se rebelando, porque ele não foi criado para trabalhar braçal. Então, o que os portugueses resolveram? Para expandir o território rural do Brasil, eles foram até a África trazer escravos para cá. Essas pessoas, elas foram trazidas para o Brasil na promessa de terem novos empregos, de terem qualidade de trabalho aqui na nossa terra. Mas, na verdade, eles não tiveram. Eles foram retirados das suas famílias e vieram para cá. Quando chegaram aqui, foram alojados na senzala. A senzala eram galpões onde os negros todos dormiam juntos, amontoados, sem alimentação adequada, sem camas, sem conforto e não recebiam salário pelo trabalho. Tinham-se, com a expansão do espaço rural, depois do pau-brasil, passou-se a ser o quê? A produção do açúcar. Então foi criado aqui no nosso território, foi criado os engenhos. Nos engenhos nós tínhamos os feitores, que eram as pessoas que fiscalizavam o serviço dos negros. Os escravos aqui, eles trabalhavam e os feitores vigiavam, para que eles não parassem de trabalhar, de produzir. Eles trabalhavam sol, chuva, não tinha isso. Eles trabalhavam obrigados e não recebiam salário por isso. E o feitor ficava fiscalizando e vigiando. Nós tínhamos os mestres de açúcar, que foram trazidos para cá para produzir o açúcar e atestar a qualidade desse produto, para que ele pudesse ser vendido depois. E o senhor de engenho, que é a pessoa dona do engenho, aquela pessoa que investia na criação, né, do engenho, para que ele pudesse o quê? Produzir o açúcar. Você vai responder também a página 20 e 21, de acordo com a nossa leitura. Não deixe de ler o texto e entender direitinho, e na próxima aula nós vamos fazer a correção. Lembre que o Brasil ele foi desenvolvido a troco de mão de obra indígena e mão de obra escrava, africana. Muitos africanos vieram para cá sem suas famílias, e eles vieram para cá dando duro, trabalhando muito, e todos nós hoje temos um Brasil melhor porque eles trabalhavam para desenvolver o nosso Brasil. Portugal, ele queria somente as riquezas.
Então, vamos fazer a atividade com atenção e na próxima aula a gente corrige, ok? Um grande beijo para você. Até a próxima.